Oi, gente, sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje a gente vai fazer uma aula com resolução de questões do Enem, resoluções, né, de questões do Enem, sobre gêneros, tipos e gêneros textuais, tá bom? E aí a gente vai comentar algumas questões. Vamos tentar dar uma relevância aí para as últimas edições, né, do Enem. Então, assim, vamos começar aqui, ó. Estou dividindo aí o meu slide com vocês para a gente fazer algumas resoluções de questões da prova de linguagens do Enem. Vamos lá. A gente tem essa questão aqui, que é do Enem 2016, da segunda aplicação, né? A gente tem um texto, um textinho básico aí, que se chama Receitas de Vida por um Mundo Mais Doce. Aí vocês têm pé de moleque, né? Quais são os ingredientes? 2 filhos que não param quietos, 3 sobrinhos da mesma espécie, um cachorro que adora uma farra, um fim de semana ao ar livre. Como é que é o preparo? Junte tudo com os ingredientes do açúcar naturale, mexa bem e deixe descansar. Não as crianças, que não vai adiantar. Sirva imediatamente, porque pé de moleque não para. Quer essas e outras receitas completas? Entre no site cianaturale.com.br. Onde tem doce, tem natural. Então, vocês veem aí que é uma mescla de gêneros textuais. Aqui embaixo a gente tem a fonte. É bom sempre olhar a fonte, tá, gente? E, inclusive, as questões do Enem, textos, né, ou imagens, eles sempre vêm com a fonte de onde foi retirado, tá bom? Então, vocês têm aí, eu vou passar aqui para a gente ver, ó, ele já fala que é um hibridismo, né? O texto é resultante do hibridismo de 2 gêneros textuais. A respeito desse hibridismo, observa-se que percebam que a gente tem uma receita, a estrutura de uma receita, mas que, na verdade, não é uma receita, né? É uma propaganda. Então, vamos lá responder a questão aqui. A letra A diz que a receita mistura-se ao gênero propaganda com a finalidade de instruir o leitor. Letra B. A receita é utilizada no gênero propaganda a fim de divulgar exemplos de vida. Aí a gente tem que saber, é importante a gente saber qual é a finalidade da receita e qual é a finalidade da propaganda, né? A receita tem sim a finalidade de instruir o leitor. Ela pertence ao tipo injuntivo, né? E a propaganda, ela não tem essa finalidade de instruir, tá? Então, tem que ter cuidado aí para não ser passado para trás, né? Na letra C diz o seguinte: a propaganda, né? Observa-se que a propaganda assume a forma do gênero receita para divulgar um produto alimentício. A letra D diz que a propaganda perde poder de persuasão a assumir a forma do gênero receita. Isso não é verdade, né? A gente viu que ele está induzindo, sim, tem uma persuasão, sim. E a letra E diz que a receita está a serviço do gênero propaganda ao solicitar que o leitor faça o doce. Não, né? A gente vê claramente que a resposta correta é a letra C, porque a gente tem uma propaganda dentro do gênero receita com a finalidade tão exclusivamente de divulgar um produto alimentício que é o açúcar natural, tá? Então tenham muito cuidado aí, é uma questão que eu considero simples, né, razoável, não é tão difícil assim, tá bom? Vamos à próxima. Aqui a gente tem uma questão de 2018, o Enem 2018, que diz assim: a trajetória de Liesel Meminger, não sei como é que pronuncia, mas enfim, é contada por uma narradora mórbida, surpreendentemente simpática.
Ao perceber que a pequena ladra de livros lhe escapa, a morte afeiçoa-se à menina e rastreia suas pegadas de 1939 a 43. Traços de uma sobrevivente. A mãe comunista, perseguida pelo nazismo, envia Lais e o irmão para o subúrbio pobre de uma cidade alemã, onde um casal se dispõe a adotá-los por dinheiro. O garoto morre no trajeto e é enterrado por um coveiro que deixa cair um livro na neve. E o primeiro de uma série que a menina vai surrupiar ao longo dos anos. O único vínculo com a família é esta obra, que ela ainda não sabe ler. A vida ao redor é a pseudo-realidade criada em torno do culto a Hitler na Segunda Guerra. Ela assiste à eufórica celebração do aniversário de Führer. Aí alemão tá apelando, né? Pela vizinhança. A morte, perplexa diante da violência humana, dá um tom leve e divertido à narrativa deste duro confronto entre a infância perdida e a crueldade do mundo adulto. Um sucesso absoluto e raro de crítica e público. Os gêneros textuais podem ser, percebam aqui a fonte, tá? Os gêneros textuais podem ser caracterizados, dentre outros fatores, por seus objetivos. Esse fragmento é um ou uma. Olha, ele te dá o texto, a questão te dá um texto e te pergunta a que gênero textual esse texto pertence. Olha que bacana. E as opções são reportagem, resumo, sinopse, instrução e resenha. Pela escrita e pela fonte, percebam que esse texto está em odevoradordelivros.com. Provavelmente, a gente pressupõe, acredito que vocês também devam pressupor isso, que é o que a gente chama de blog hoje em dia, né? Que a gente é um blog pessoal em que você coloca comentários pessoais de variadas esferas, né, sociais. Muito bem, então dificilmente isso vai ser uma reportagem. Confere? E aí ele diz aqui, ó, que a reportagem é uma reportagem, pois busca convencer o interlocutor da tese defendida ao longo do texto. Primeiro que não é uma reportagem, talvez pela fonte, e se fosse uma reportagem, o objetivo não seria convencer, porque a reportagem, a gente vai ter uma aula sobre funções da linguagem, vocês vão ver que a reportagem tem a função referencial, é informativa, tão somente, não tem nada a ver com a função conativa ou apelativa que tem o objetivo de convencer. É importante saber desses detalhes, tá? É um resumo, pois promove o contato rápido do leitor com uma informação desconhecida. Pode ser. Pode ser. Sinopse, pois sintetiza as informações relevantes de uma obra de modo impessoal. Aí a gente precisa prestar atenção em alguns detalhes. Percebam que não tem nada de impessoalidade aqui, gente. Vocês podem ver que o autor do texto, tá? Não sei se é autor ou autora, mas deixa marcas de pessoalidade, de opinião, isso que eu quero dizer, tá bom? E, por exemplo, quando eu digo assim, é contado por uma narradora mórbida e surpreendentemente simpática. Ele deixa, ou ela deixa, não sei, traços da sua opinião, beleza? Aí a gente vai aqui embaixo e que diz assim, ó, a morte perplexa diante da violência humana dá um tom leve e divertido à narrativa deste duro confronto entre infância perdida e a crueldade do mundo. Um sucesso absoluto e raro de crítica e público. Percebam que tem traços da opinião do autor do texto. Então, se tem traços da opinião do autor do texto, possivelmente não é um resumo, muito menos sinopse. Vamos lá. Instrução, pois ensina algo por meio de explicações sobre uma obra específica. Gente, essa alternativa é daquelas absurdas, né? Essa é uma alternativa absurda. Você lê o texto, você vê claramente que
não tá explicando nada, não tá ensinando nada. Eh, explicando no sentido de ensinar, não tá, não tá. Tá? Então não tem como, essa é daquelas que tem que preencher 5 alternativas, por isso eu coloco essa daí, tá bom? Então a gente vê claramente que essa é uma resenha, pois apresenta uma produção intelectual de forma crítica, o autor se posiciona ao escrever sobre a obra, né, sobre a obra, o texto que ele está comentando, tá bom? Muito bem, vamos à próxima questão, que é de uma questão de 2019, Enem 2019, que diz o seguinte: com o enredo que homenageou o centenário do rei do Baião Luiz Gonzaga, a Unidos da Tijuca foi coroada no Carnaval 2012. A penúltima escola a entrar na Sapucaí, na noite de desfiles, mergulhou no universo do cantor e compositor brasileiro e trouxe a cultura nordestina com criatividade para a avenida, com o enredo O Dia em que toda a realeza desembarcou na avenida para coroar o rei Luís do Sertão. Vocês têm aqui a fonte, sempre atentar para a fonte, e ele já te diz qual é o gênero textual a que pertence esse texto. Notícia. A notícia relata um evento cultural que marca. O que marca? Está falando do quê? Da primazia do samba sobre a música nordestina? Da inter-relação entre dois gêneros musicais brasileiros? Da valorização das origens oligárquicas da cultura nordestina? Gente, engraçada essa. Essa é das absurdas, né? Proposta de resgate dos antigos gêneros musicais brasileiros ou marca a criatividade em compor um samba enredo em homenagem a uma pessoa. Então a gente vê que a escola de samba homenageou um cantor e compositor, né, que é o Rei do Baião. Então, por causa disso, nós vamos ter a marca da inter-relação entre dois gêneros musicais brasileiros. Eu tenho o samba e eu tenho o baião. Olha que bacana, né? Muito bem, próxima questão, a gente tem aí uma questão de 2019, que pela estrutura, a gente tem aqui, ó, percebam que quando é de um autor específico, eles marcam aí quem é o autor, nesse caso, Oswald de Andrade, né? E pela estrutura parece uma peça teatral, certo? Olha, e aqui já traz, ó, é uma peça teatral de Oswald de Andrade. Então vamos ler. Heloísa faz versos? Aí ele responde, Pinote, sendo preciso, quadrinhas, acrósticos, sonetos, reclames. Ela retruca, né? Futuristas? Aí ele responde, não senhora, eu já fui futurista. Cheguei a acreditar na independência, mas foi uma tragédia. Começaram a me tratar de maluco, a me olhar de esguelha, ou de esguelha, a não me receber mais. As crianças choravam em casa. Tenho 3 filhos, no jornal também não pagavam devido à crise, precisei viver de bicos. Reneguei tudo, arranjei aquele instrumento, mostra a faca, e fiquei passadista. Percebam que esse é um fragmento de uma peça teatral de Oswald de Andrade em que é necessário um conhecimento aí básico de artes. Percebam que eu tenho uma mescla de situações, eu tenho um gênero textual, peça teatral, que a priori estaria relacionada à língua portuguesa, né? Ou pelo fato da gente fazer a relação direta logo, gênero textual à língua portuguesa. Mas, vamos ler aqui a questão. O fragmento da peça teatral de Oswald de Andrade ironiza a reação da sociedade brasileira dos anos 30 diante de determinada vanguarda europeia. Nessa visão, atribui-se ao público leitor uma postura. Bem, é claro que você consegue tranquilamente responder a questão basicamente interpretando a questão, né? Mas você precisa de ter um conhecimento sobre a vanguarda futurista, que é um tema estudado dentro das artes, né? E
já vai te ajudar bastante. É basicamente esse conhecimento que você precisa, apesar de o gênero textual ser a peça teatral e a gente fazer logo a relação como uma questão de língua portuguesa. Mas a gente percebe que não é bem assim. É uma questão que demanda um conhecimento artístico e literário, né? Literário, porque aí a gente tem Oswald de Andrade, mas aí a gente sabe que Oswald de Andrade foi um autor da literatura que teve grande influência futurista, porque foi à Europa e teve contato com Marinette lá, e voltou ao Brasil implementando aí essas ideias futuristas, né? E como se vê, o modernismo foi um movimento, sobretudo a primeira fase, que teve grande dificuldade de se consolidar na sociedade brasileira devido ao conservadorismo, né? Então a gente tem nessa visão atribui-se ao público leitor, no caso a sociedade brasileira, como o Pinotti observa aqui, né, que ele foi tratado de maluco, achavam que ele era maluco, né? E aí ele acabou renegando tudo e ficou passadista. Ou seja, ele voltou a optar por modelos consagrados. Então, é importante a gente também ter esse conhecimento, porque assim, como se vê as questões do Enem, algumas delas, não a maior, não todas, mas grande parte, tem essa relação entre a gente tem uma relação de componentes curriculares que conversam entre si, né? E então é importante a gente ter essa, é o que chamam, né, a famosa interdisciplinaridade. A gente tem uma conversa, um diálogo entre diferentes disciplinas. Nesse caso, nós temos literatura, artes e língua portuguesa. Olha que bacana, né? Muito bem, vamos à próxima questão, que é uma questão de 2019 também, que se chama. Tem uma música aí, né, de Cazuza, O Poeta Não Morreu, que se chama Blues da Piedade. E aí vamos pedir piedade, Senhor piedade, para essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor piedade, lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Bem, aí vocês têm, essa música ficou muito famosa na voz de Cássia Eller, né? Eu acho que vocês devem conhecer. E aí a gente tem aqui, ó, todo gênero apresenta elementos constitutivos que condicionam seu uso em sociedade. A letra da canção ou de canção identifica-se com o gênero ladainha, essencialmente pela utilização da sequência textual. Bem, aqueles que são católicos devem conhecer esse gênero ladainha. É muito comum no catolicismo essa expressão, né, ladainha, enfim. E aí a gente percebe que ele quer saber, ele te dá o gênero textual e ele quer saber qual é o tipo desse gênero textual. Esse tipo, é, ladainha é um texto expositivo, é um tipo de texto, é um gênero textual do tipo expositivo, é um gênero textual do tipo narrativo, é um gênero textual do tipo injuntivo, é um gênero textual do tipo descritivo ou é um gênero textual do tipo argumentativo. É claro que ele não te dá essas opções fechadas, assim, né? Ele te faz algum comentário sobre elas, isso ajuda bastante a gente quando a gente não sabe, não faz a menor ideia do que seria uma ladainha e menos ainda a que gênero, a que tipo de texto esse gênero textual pertence. Então, assim, esse gênero textual ladainha é uma prece, normalmente, né? Uma prece, uma oração que você faz a determinado santo, dependendo aí da religião, enfim. Muito bem, então assim, é expositivo por discorrer sobre um dado tema? Não. É narrativo por apresentar uma cadeia de ações? Também não. Apresenta uma cadeia de ações? Não. É injuntivo por chamar o interlocutor à participação? Quem é meu interlocutor? Senhor. Senhor piedade. Estou chamando o interlocutor à participação? Sim. Ah, então é possível que seja.
Descritivo por enumerar características de um personagem, eu estou caracterizando alguém? Não. E argumentativo por incitar o leitor a uma tomada de atitude. Bem, eh, poderia ser isso aqui, né, de repente você poderia ficar em dúvida entre ser e é. Mas assim, não incita o leitor a uma tomada de atitude, porque eu não estou conversando necessariamente com o leitor, eu estou conversando com um outro interlocutor, que nesse caso é o Senhor, é o Deus, né. E por causa disso eu estou chamando esse interlocutor à participação, eu quero que ele participe, intervenha, né, ao que eu estou pedindo. E é injuntivo, por que seria injuntivo? Porque como eu falei lá na aula sobre gêneros textuais, tipos de texto, na verdade, eu falei que a injunção ou o tipo injuntivo é um tipo de texto que tem duas características, assim, essenciais. A primeira delas é o uso de verbos no imperativo, que não é o caso aí, nesse trecho da música, mas tem uma outra essência, uma outra característica essencial, que é a chamada de participação do interlocutor, que é o que está previsto nesse texto da música. Aqui nós temos uma outra questão de 2019, que também remete a um hibridismo. Percebam que ele te dá uma imagem, vamos ler aqui a questão. O texto tem o formato de uma carta de jogo e apresenta dados a respeito de Marcelo Gleiser, ou Gleiser, não sei como é que pronuncia, premiado pesquisador brasileiro da atualidade. Essa apresentação subverte um gênero textual A. Então, assim, a gente tem quem já jogou, por exemplo, Banco Imobiliário, né? War, que é um jogo famoso agora que tá na moda, percebe que eu tenho cartas e nessas cartas eu tenho algumas características, né? Alguma descrição de alguma coisa, tá? Só que, na verdade, eu utilizo eu faço a junção, eu pego as informações desse autor, desse pesquisador, e coloco dentro desse gênero textual, carta de jogo, tá? E eu faço isso porque, né, essa apresentação subverte um gênero textual ao vincular áreas distintas do conhecimento, perdão, evidenciar a formação acadêmica do pesquisador, relacionar o universo lúdico a informações biográficas, especificar as contribuições mais conhecidas do pesquisador ou destacar o nome do pesquisador e sua imagem no início do texto. Bem, o que eu faço com esse gênero textual carta, que é um gênero lúdico, né? Essa informação não é daqui, tá, gente? É que eu esqueci de apagar, mas não tem problema. Então, assim, eu pego esse gênero carta de jogo, que inicialmente é um gênero lúdico, que vem do universo lúdico, e eu coloco aí as informações biográficas desse pesquisador. Então, eu transformei a finalidade desse gênero textual, carta de jogo. Por isso eu subverti. Né, eu peguei essa finalidade e transformei em outra finalidade, tá bem? E aí eu faço o que de certa forma pode remeter a um hibridismo, né, a mescla de gêneros textuais. Então é isso, gente. A gente vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido, que eu tenha ajudado vocês um pouco com essa resolução de algumas questões aí do Enem, mais especificamente de questões de edições mais recentes. E é isso. Espero vocês na próxima aula, que possivelmente nós falaremos sobre elementos da comunicação e funções da linguagem. Então é isso, até mais, e eu aguardo vocês na próxima aula.